Bem-vindo a todos na família Pão da Vida. Vamos dar aquele abraço clássico, né? Só para deixar o ambiente mais caloroso. Cumprimenta aí a pessoa que está atrás de você, do seu lado, na sua frente. É bom receber o amor do Senhor, né, irmãos? Que a paz esteja com todos, a alegria do Espírito Santo, que essa presença maravilhosa venha inundar essa tarde neste lugar. Irmãos, o tema de hoje, nós vamos falar sobre liderança, olha que legal. O tema é exercendo uma liderança segundo o coração de Deus. E nós vamos tratar de um texto que talvez você ache estranho, porque nós vamos falar sobre reis. E você de repente fala assim, mas o Brasil nem está mais numa monarquia, né? Não sei se isso é bom ou não, mas a Bíblia ela tem vários exemplos de pessoas que Deus levantou para conduzir o seu povo. E eu creio que essa mensagem se torna relevante porque hoje em dia você sabe, nós somos chamados para exercer uma liderança. O mundo espera que pessoas se levantem para assumir a posição de líderes. Por que você estuda tanto? Para que você faz uma faculdade? Para que você está buscando melhorar a sua formação? Porque você não vai ficar para trás no mercado de trabalho, não é isso? E existem pessoas que são chaves, né? De repente você vê lá o criador do Facebook, Bill Gates, o fulano de tal, do tal time de futebol. São líderes que podem nos motivar. São líderes que, por meio do seu perfil, da sua história, eles nos mostram como superar alguns desafios e você começa a admirar essa personalidade, essa pessoa. E eu vejo que o importante dessa mensagem, irmãos, é se atentar com o segundo ponto ali, o coração de Deus. Porque senão a gente pode correr o risco de querer se levantar como uma liderança segundo o mundo e não segundo o coração do nosso Senhor. E eu creio que Deus quer usar todos aqui como líderes em alguma área, amém? Você tem dúvida disso? Não pense só no ministério da igreja local. Quem sabe você vai ser o nosso próximo presidente. Boa sorte, Deus abençoe. Conte com as minhas orações. No meio dos governantes, você pode se levantar entre os nossos políticos. Precisa de cristãos firmes, convictos, que amam a Deus e não ficam fazendo barganha, jogos políticos e usando slogans para atrair as pessoas. Mas pessoas que sejam realmente firmes no Senhor. Deus vai te levantar como um pai. Um pai precisa ou não precisa exercer liderança? Precisa exercer liderança. A mãe vai liderar ou não vai liderar a sua casa, seus filhos? Com certeza. E os filhos? Os filhos só obedecem. Mas um dia eles serão possíveis líderes. Então, irmãos, essa mensagem, ela aparece dentro de um contexto mercadológico, né? Vamos levantar líderes competentes, líderes capazes. Mas não é esse o tom da mensagem. O tom da mensagem é, nós precisamos de uma liderança que seja baseada no coração de Deus. O que Deus espera de você como um líder? E eu vou falar logo de cara, não está nem no meu esboço, mas é a tônica do nosso sermão hoje, a liderança segundo Jesus Cristo são aqueles que se levantam para servir. Não é uma liderança que se impõe sobre todos. Não é uma liderança que bate no peito e fala, eu estou aqui, você vai me obedecer. Mas uma liderança que se levanta e fala, Senhor, como nós cantamos aqui, eis-me aqui. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando pessoas que digam, eis-me aqui, Senhor, me envia. Eu quero ser enviado para fazer a tua vontade. Senhor, faz queimar no meu coração o chamado, eu quero estar à frente de algo, eu quero mobilizar as pessoas. Aliás, essa palavra a gente tem usado muito, não é verdade? Mobilizar, vamos mobilizar os líderes para tal coisa. Vamos mobilizar a igreja para reunião de oração. E aí eu estava no seminário estudando com o Ziel Machado e ele falou alguns termos sobre o exército, coisas que eles usam. E ele falou assim, se você quer desmobilizar uma tropa, chame um comandante desmobilizado. Aí eu entendi o que ele quis dizer, mas eu falei, o que é desmobilizar, né? E, na verdade, é você praticamente tornar aquilo inativo. Você anular o efeito que teria. Então, mobilizar é exatamente o contrário, é você motivar as pessoas. Vamos mobilizar a igreja para orar. Nós estamos falando, vamos incentivar cada irmão a se levantar na presença de Deus como alguém que vai orar e vai interceder pelo povo, que vai interceder pelos problemas do nosso país, que vai orar por cada família,
que vai orar para que os nossos amigos conheçam a Cristo. Então, isso é mobilizar, irmãos. Então, quando eu falo em liderança, esquece tudo aquilo que você conhece, que você ouviu em palestras, que você assistiu no YouTube, de coisas motivacionais, esqueça essas coisas. Foque no chamado que Deus tem para cada cristão, porque Deus chama cada um para ser líder, amém? Como eu falei, talvez não de uma nação, mas da sua casa. A gente é jovem, vai deixando o tempo passar, daqui a pouco você casa. Como é que você vai conduzir sua casa? Você vai esperar que a sua mulher levante, faça o cafezinho para você, arrume a cama, deixe a sua roupinha dobrada lá no cantinho, fale, você deixou o tênis aqui, eu já pus lá. Não, ela não é sua mãe. Trabalhar na sua casa, exercendo a liderança. Deus está falando, né? Os marmanjos se escondendo assim, né? A mulher beliscando o cara, tá vendo aí, ó? Mas, irmãos, é verdade. Sabe qual é a crise hoje no mundo? Levantar líderes, principalmente homens, líderes segundo o coração de Deus. Os homens hoje, eles são, como diz uma vez o pastor Beong, há muitos anos atrás, é a geração tofu, não é verdade? O que é o tofu, cara? É a coisa menos gostosa que eu já comi, porque eu não vou falar mal dele, né? Porque tem gente que gosta, mas é um negócio que não tem, a gente gosta de coisa que você morde, tipo uma maçã, você faz crack, faz aquele som. O tofu você não consegue fazer isso. Você encosta, ele dissolve. É o Neymar no campo, né? Encostou, cai. Não é verdade? A liderança, ela tá deixando de fazer aquilo que deveria fazer. E por isso esse tema é relevante, irmãos. Você fala assim, mas eu não lidero célula. Mas eu não lidero louvor. Não estou liderando ministério infantil. Cara, não importa. Porque não são somente essas funções que existem no mundo. Você pode estar na área acadêmica um dia, você pode estar sendo atuante numa faculdade, você pode estar numa empresa, você pode estar no meio dos negócios, você vai ter que liderar uma equipe. E não é fácil liderar a equipe, sabe por quê? Porque você lida com pessoas. E muitas vezes, nós vamos com o nosso ímpeto, com a nossa bagagem, com a nossa formação, e a gente acha que isso é suficiente para você liderar alguém ou algum projeto. Mas nós precisamos da sabedoria de Deus. Nós precisamos entender qual é o coração de Deus para poder exercer uma liderança, amém? Então, eu já vou entrar no nosso texto. Ele é um texto curto, praticamente, mas vamos prestar atenção. E foi como eu falei, talvez você comece a ler esse texto e fale, nossa, o que tem a ver comigo? Mas nós vamos contextualizar para a igreja hoje esse contexto, amém? Esse texto. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por este caminho. E ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. E quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo, uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei, e todos esses decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas, e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. E assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como os dos seus descendentes. Amém? Antes de falar isso, irmão, sobre 3 coisas que corrompem a liderança. Está aqui minha Bíblia. Deixa eu pegar minha cópia do livro da lei. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do papel do rei, como Deus descreve o perfil de um líder para o seu povo. Ele fala para o povo como ele deve olhar para os seus líderes. Existe um trecho em 1 Timóteo 2, que ele fala o seguinte, 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Acompanhe na sua Bíblia. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Aqui é o pacotão, todos os homens. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica,
com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pronto, arrumei aqui. Esse é o primeiro trecho. E depois, o outro está em Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17 fala assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Vamos lá, eu li 2 trechos, irmãos. O primeiro, ele fala que nós devemos orar por todos os homens, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas ele fala, orem por todos aqueles que exercem autoridade. E Hebreus, depois, ele direciona algo muito específico para a igreja. Obedeçam seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Espera aí, então esse cara está acima de Deus na minha vida? Não, porque nós estamos falando de uma liderança segundo o coração de Deus, esse é o princípio. Mas ele fala, já que esse cara está liderando a sua vida, já que esse marido está liderando você como esposa, já que essa mãe está te liderando como filhos, então nós devemos orar e nós devemos nos submeter a essas autoridades. Agora, olha que interessante, ele fala para obedecer, para que o trabalho desses líderes não seja um peso, mas seja feito com alegria. Se eu te nomeasse hoje líder de célula, para você começar um grupo, você levaria isso como um fardo ou como uma alegria? Vamos ser sinceros, senão eu vou nomear alguém aqui. Normalmente você fala assim, nossa, mas é difícil liderar uma célula, nossa, eu não tenho tempo, nossa, eu vou ter que ligar para o fulano, eu vou ter que ir atrás de ciclano. Quando vê alguém, parece que muda, só porque você recebeu o título de líder, você vai ter que fazer algo que você nunca fez. A gente já tem essa concepção de que vai ser um peso. Então imagina quem de fato está atuando como uma liderança. Ele está falando, o trabalho não pode ser um peso, mas uma alegria. Não é legal quando você faz um negócio e você tem uma equipe te motivando e todo mundo caminhando junto e você vendo dar fruto e resultado? Mas a maioria dos pastores estão se matando, irmãos. Você sabia que o tempo de duração no ministério para um ministro é 5 anos? Depois ele sai? Por vários motivos. Familiares, financeiros, muitas vezes emocionais, muitas vezes de não dar conta de atender a demanda de uma igreja. E você vê, faltam pessoas também comprometidas no seu ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, eu sei bem, é um ambiente de crítica, é um ambiente de fofoca, é um ambiente de botar para baixo. Então você tem que ter um cara ali organizando as coisas, para que a equipe não vá desandando. Não é verdade? Você pega qualquer seriado, você vê isso. Você pega qualquer novela, você vê isso. As pessoas se colocando umas contra as outras. E aí tem um líder, o que os caras querem fazer? Destituir esse líder para assumir o poder. Então ninguém trabalha em prol de nada, todo mundo trabalha em prol de si mesmo. Mas aqui ele está falando, obedeçam os seus líderes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. E é engraçado, porque isso, na verdade, tem um retorno para nós, pois isso não seria proveitoso para vocês. Imagina assim, o pastor Chang, o pastor da igreja, a gente começa a criticar, jogar balde de água fria, fazer queda de braço toda hora, cabo de guerra. Ele é um homem, daqui a pouco ele cansou. Uma congregação inteira contra um pastor, uma empresa inteira contra um CEO, contra um gerente, contra um gestor, qualquer coisa do tipo. Pensa no time de futebol, é o melhor exemplo que a gente pode dar no Brasil. A gente sabe que, de vez em quando, existe um jogador, ele articula algo com outros jogadores para derrubar um técnico. E aí os torcedores estão lá torcendo que nem os idiotas, o patrocinador esperando que o time corresponda porque eles investiram, e está tendo o que ali? Uma picuinha entre jogadores porque eles não gostam do técnico. O técnico mandou a gente treinar no sábado. Não, sábado é dia de churrasco. Quem esse cara pensa que é? Você acha que não existe isso no esporte, irmãos? Existem também líderes que são abusivos. Mas aqui nós estamos falando de líderes que são segundo o coração de Deus. E a Bíblia, ela deixa muito claro, a igreja tem um papel. O papel da igreja é orar pelos seus líderes. E qual é o papel do líder? Prover meios para que todos tenham uma vida tranquila, pacífica, com piedade, dignidade e que desfrutem do resultado do trabalho de uma boa liderança. Então você veja que o conceito bíblico é que faça um trabalho das duas partes. Os liderados incentivando, motivando, tendo coragem de orar por essa pessoa. E aquele que está liderando sabendo que ele está governando para o bem daquelas pessoas, não para o seu próprio umbigo, para o seu próprio universo.
O mais importante, irmãos, que eu vejo nisso tudo, nesse relacionamento, é que um líder, ou no caso um rei, quando ele... Na verdade, a atitude desse rei vai revelar se o povo está indo mais perto de Deus ou não. Não é verdade? Pega a história bíblica. Você vê a atitude de maus reis, reis egoístas, reis idólatras, reis que viviam no pecado. O que acontecia com a nação? Caía. Reis que levantavam o povo, que incentivavam a buscar o Senhor, que motivavam a nação. O que acontecia com o povo? Prosperava. Eu não estou falando só de questões materiais. Estou falando de um sentimento, de você saber que Deus colocou alguém ali, essa pessoa está fazendo o papel dela, e você, como liderado, você também está fazendo esse papel. Então, isso é o mais importante. A atitude do líder, ou do rei, no caso, revela se o povo está sendo guiado no caminho de Deus ou se ele está se afastando de Deus. Você é um líder onde você está. E vamos dizer, você é um cristão, você é um embaixador de Cristo. Vamos entender assim, né? Porque às vezes você fala, você é um líder, parece que você tem que ter um cargo gerencial, de diretor, para falar que você é alguma coisa. Mas você representa Deus onde você está. E a forma como você conduz as coisas vai mostrar se você atrai as pessoas ou se você afasta as pessoas de Deus. Isso é muito importante. Israel, ele sofria quando se levantava um mau rei. Todo o povo sofria. Quando nós nos posicionamos fora dos princípios de Deus, os nossos, vou usar esse termo, tá? Subordinados sofrem. Um pai de família que não quer ouvir sua família, que quer sempre peitar todo mundo, ele, na verdade, está prejudicando o seu próprio grupo. Você, de repente, é o líder de algum projeto e você está impondo a sua vontade sobre as pessoas, massacrando as pessoas, oprimindo as pessoas, para que tudo saia de acordo com o seu perfeccionismo. O que você está fazendo com o seu grupo? Você vai ver o resultado disso, irmãos, porque não estamos guiando segundo o princípio de Deus. Isso não significa que você não precisa pegar pesado, às vezes. Isso não significa que você vai ser omisso, porque um papel de um líder cristão é nunca ser omisso. E, às vezes, a gente erra nisso. Porque a gente não quer machucar, porque a gente não sabe como falar, porque deixa a coisa acontecer até que a pessoa veja, mas não, Deus te colocou lá para sinalizar algo que está errado. Então é necessário um posicionamento. E isso aqui eu estou falando, irmãos, porque todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós vamos experimentar o que é estar numa posição de liderança. E essa mensagem, então, ela é útil, porque se você fala para Deus, Deus, eu quero ser útil para o Senhor, eu quero servir o Senhor de todo o meu coração, eu quero consagrar minha vida para o Senhor, me ensina a te servir. Então, Ele vai te preparar para você liderar alguém, para você mostrar o caminho para alguém, para você indicar o caminho para aquele que está precisando. E isso pode ser em todos esses ambientes que eu acabei de falar. Só que eu vou voltar para o texto bíblico. Primeira coisa que ele fala, quando ele fala de entrar na terra e tal, quando vocês falarem que vocês querem um rei, o que vocês têm que tomar cuidado? Para nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Esse é um princípio básico. Liderança, quem escolhe, irmãos, é Deus. Quem escolhe, quem exalta, quem humilha, quem levanta, quem derruba, é o próprio Deus. Você pode ver a história da Bíblia. Nós temos o José. José foi humilhado, mas Deus resolveu levantar ele, e ele era o cara abaixo de Faraó, ele governava todo o Egito. Mas esse mesmo governador um dia esteve numa prisão. Esse mesmo governador foi esquecido pelos seus irmãos, pela sua família. E Deus estava trabalhando no coração dele, para que um dia ele pudesse alcançar esse propósito. Nabucodonosor, um baita de um rei, destruiu nações, destronou reis. O que aconteceu com ele em determinado momento da sua vida? Foi humilhado. Ele viveu como um bicho no meio da selva. E depois ele voltou à consciência e tomou o seu lugar, mas agora ele reconhecia Deus. Então, quem levanta a liderança, irmãos, é o próprio Deus. A gente vê a história de Saul, a gente vê a história de Davi, a gente vê como o coração de cada um é inclinado ou não para o Senhor, e o resultado dessa escolha, o resultado dessa dedicação, desse amor pelo Senhor. Saul amava muito o seu exército, aquilo que ele construiu, aquilo que ele conseguiu alcançar, sendo rei. Ou seja, esse título pode ser o seu caixão. Você coloca tanta confiança num título que esse pode ser seu caixão. Isso é impressionante, irmãos.
Você fala assim, me nomeia agora como líder de louvor, que agora o grupo de louvor vai bombar. Você precisa do título para fazer isso? Ou você pode orar, você pode influenciar, você pode ajudar. Eu estou pegando louvor como exemplo porque é bem visível, mas pode ser qualquer outra coisa, irmãos. Você pode virar para o seu pai, você sabe que ele é seu líder, e falar assim, pai, estamos juntos, eu estou orando por você. Eu sei que as coisas não têm sido legais, não têm sido fácil, mas eu estou com você. Você vira para o seu pastor e fala, pastor, estamos juntos. Eu acho que a Bíblia nos fala muito sobre isso, irmãos. O problema é que a gente é meio tardio para entender essas coisas. A gente quer que Deus faça igual Elias fez, né? Cai fogo do céu, tem um baita de um show, de um evento, e fala, nossa, Deus está aqui. Mas nas pequenas coisas, irmãos. Ele fala de obediência. Às vezes a gente não obedece o cara que a gente está vendo. Como a gente vai obedecer a Deus que nós não estamos vendo? Adaptando aí o versículo. Sobre o amor, né? Você fala que ama Deus, mas você não vê Deus. Agora o irmão que você está vendo, você não consegue amar. Então Deus é muito prático, irmãos. Ele está nos mostrando quem nós realmente somos, o que realmente tem no nosso coração. Então a primeira coisa é isso. Escolha alguém que o próprio Deus escolher. Coloque nessa posição alguém que Deus levantar. É Deus que escolhe. Outra coisa, não coloque um estrangeiro como rei. Alguém que não seja israelita. O que a Bíblia, contextualizando para o nosso tempo, está nos dizendo? Um igual, um irmão, alguém que caminha com o mesmo jugo, alguém que ama a Cristo, alguém que consegue entender que nós estamos servindo ao Senhor e não a outros deuses. Esse também é um princípio de liderança. Você sabe que Deus escolhe, mas ao mesmo tempo, ele falava, não coloque um estrangeiro como rei. Então, nesse início, irmãos, fica bem claro que Deus, ele tem que estar à frente nesse negócio de liderar. Eu gosto de pegar o exemplo de esporte, porque a gente ama muito futebol. E a gente já teve muitas conquistas, mas também muitas derrotas. E se eu falar do 7-1, que todo mundo começa a baixar a cabeça, ficar se contorcendo, quem que era o capitão naquela fase? E qual foi a fama do Thiago Silva logo depois do 7-1? Foram reclamar dele. O capitão, que é capitão, não faz isso. Cara, quantos jogadores tinha em campo? Não, mas ele é o capitão. Então, veja, existe um peso sobre uma liderança. Às vezes é o técnico, né, que pegam para Cristo. E por aí vai, irmãos, onde você for. Você pode ter uma banda. Não, o líder da banda é esse vocalista. Não, o cara, ele tá rouco, ele estragou a banda. Não, esse cara fez isso, fez aquilo. Sempre vai ser focada essa figura, porque o inimigo sabe que se ele destruir a liderança, ele destrói todo o povo. Então Deus, ele está nos orientando a respeito de liderar. E agora eu quero pular para um trecho lá de Efésios 6, eu não vou ler, mas é um trecho muito conhecido, Efésios 6, de 1 a 9. Ele fala assim, filhos devem obedecer seus pais, e os pais não devem irritar seus filhos, mas criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Depois ele vira para os escravos e fala, vocês têm que obedecer aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo, servindo de boa vontade. E aí ele vira para os senhores e fala, vocês devem tratar os seus escravos da mesma forma. O que ele está fazendo? Dando um padrão. Você está liderando? Haja assim. Você está sendo liderado? Haja assim. Deus está orientando as pessoas de como elas devem se comportar. E aqui esse Efésios 6, irmãos, ele é muito prático. Pega a Bíblia, abre Efésios, começa a ler. Efésios fala da igreja gloriosa. Você vai ver que Efésios parecia uma igreja que estava bombando. Uma igreja saudável, uma igreja que conhece Cristo. Uma igreja que parece que já está se preparando para o final dos tempos e ela é um modelo de igreja. Lá na frente, lógico, em Apocalipse foi repreendida porque faltava o amor, a prática do primeiro amor. Voltar a fazer aquilo que eles faziam no início. Mas, enfim, era uma igreja saudável. No entanto, mesmo parecendo tão espiritual, Paulo ele fala assim, pais e filhos, trabalhadores e empregadores, ou escravos e os que estão dominando. Os senhores, muito obrigado. Então, ele traz uma relação muito próxima da vida do dia a dia. Não, liderança é só quando eu conseguir o meu doutorado. Não, cara, você já está exercendo algo que você já pode influenciar pessoas. Você não precisa de um título. Se Deus quer te levantar para algo, você simplesmente precisa se posicionar, se preparar e aplicar os princípios da palavra de Deus, para ser um líder segundo o coração de Deus.
Se você quer ser um líder igual qualquer um que tem por aí, sabe o que você faz? Desvia dinheiro, engana os seus subalternos, faz tudo por baixo do pano, você vai ser um baita líder em pouco tempo. Mas eu te digo, esse coração agrada o Senhor? Não. Existe politicagem na igreja, irmãos. Existem partidos. Às vezes até na própria família existem partidos. Mas Deus está falando, parem com essas coisas. Olhem para mim. Sabe por quê, irmãos? Porque em Efésios mesmo, ele fala, Efésios 4,15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Jesus é o cabeça do corpo. Jesus é quem maquina todas as coisas, Jesus é quem elabora todas as coisas, é Ele que nos indica o caminho. Jesus é a nossa referência, Ele é o modelo de liderança. E Ele está sobre nós. Qual é a maior autoridade que você tem na sua vida? Pensa aí, sei lá, você fala seu pai, seu patrão, o pastor. Jesus está acima. Ele é o cabeça. E Ele é o modelo, irmãos. Isso é muito importante, porque todos nós devemos nos curvar a Cristo e falar, Senhor, qual é a sua vontade? Na igreja, irmãos, não existe funções que estão acima de outras, mas existem diferentes responsabilidades. E às vezes, por imaturidade, a igreja apanha, porque não entende o que Deus quer fazer no meio da igreja. Eu fui conversar esses dias, eu conheço pessoas que são meio revolucionárias, e uma vez me perguntaram assim, por que uma pessoa prega na igreja? Por que não pode sentar em círculo e começar um debate a respeito de um tema bíblico? Poder pode, mas não foi assim que Deus escolheu. As pessoas serão salvas por meio da loucura da pregação. Então tem que ter como diz o Tiririca, um abestado pregando. Sempre Deus vai levantar um cara para falar as suas palavras. Agora esse cara, na verdade, ele tem que ter um preparo. E o professor do seminário, quando eu expus essa questão, ele falou assim, tá bom, então vamos pegar assim, você está com um problema, sei lá, no coração, você precisa fazer uma cirurgia, você vai no padeiro? Você vai num cara especialista, alguém que estudou, que se preparou, alguém que tem afinidade com as coisas relacionadas ao seu problema. Então, irmãos, ótimo, quanto mais melhor servindo a Deus. É isso que Deus quer, que todo mundo se levante. Mas na igreja existem o quê? Responsabilidades diferentes. E eu creio, irmãos, eu creio como eu estou vivo. Todos nós temos uma responsabilidade e um privilégio de servir ao Senhor. Vocês conhecem o John Stott, né? Espero que conheçam. Ele é um teólogo, ele era capelão da Rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth, vocês conhecem, né? Ele era capelão da Rainha Elizabeth. Olha que legal, ela ia pedir conselho para um pastor. Ah, mas pastor é analfabeto, o cara não quis crescer na vida, foi virar pastor e tal. Ele aconselhava a Rainha Elizabeth nas questões espirituais. E um dia ela gostava tanto dele que resolveu colocar ele como diplomata. Olha que legal, o diplomata da Inglaterra. É bom para você esse título? Não. Deve ganhar bem, né? E ele não aceitou. Ele falou assim, eu fui chamado para ser um pastor. Meu chamado é para ser um pastor. Veja, ele não queria grandeza, ele não queria título, ele queria exercer a função que Deus colocou no coração dele para exercer, para abençoar e edificar o corpo de Cristo. Sabe por que ele fez isso? Porque ele tem um cabeça. Ele sabe quem é a liderança dele. Se você sabe quem é o seu líder, você vai seguir aquilo que ele coloca no seu coração. E isso tudo vai ter a ver com a palavra de Deus. Não vai destoar do que a palavra ensina. Não adianta você ver, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma igreja agora. Deus está colocando no meu coração para a gente abrir uma igreja. Cara, aqui tem uma igreja. Vamos trabalhar aqui, já tem, vamos à obra, né? Então, irmãos, eu estou dando esses exemplos para mostrar que Jesus, Ele está acima do corpo. Ele que vai arquitetando todas as coisas. Ele tem princípios, Ele tem vontades. Nós temos que submeter ao Senhor e falar, Deus, nos oriente conforme a Tua vontade. Na família também, irmãos, olha o que acontece. Efésios 5, de novo Efésios. Porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Tome cuidado com o conceito de estar acima. Sabe por quê, irmãos? Quem que Deus foi tirar? Deus, o próprio Deus, Criador, foi tirar a satisfação de quem? Da Eva? Não, Ele foi no homem. Tipo, filhão, eu dei uma instrução para você. Não, mas foi a Eva que pecou. Não, eu estou falando com você. Você é o responsável. Isso é liderança. Recentemente estava assistindo um seriado, e é bem complexo esse seriado, não vou ficar explicando aqui, mas tinha um cara que estava numa posição de autoridade,
E ele mandou o estagiário dele fazer um negócio, o cara fez errado e sobrou para quem? Para o líder. E o líder do líder foi cobrar ele. O que ele fez? Foi meu estagiário que zoou tudo. Não pode fazer isso. E essa é a resposta que ele dá para ele. Ele fala assim, por que você está chorando que o cara não fez isso? Eu tomei as dores por você. Por quê? Porque eu sou responsável pelo seu trabalho. Se você não fez, eu não fiz. Cara, isso é uma visão de líder, não é? Eu lembro que um pastor começou um trabalho numa igreja e estava muito difícil trabalhar naquela igreja. E continuou difícil depois nos próximos 5 anos. E entraram mais 2 anos e ele ainda continuou achando difícil. Só que ele falou assim para mim, Alberto, 7 anos se passaram. Eu não posso falar que agora a culpa é da igreja, porque eu já estou liderando a igreja há 7 anos. Aquilo lá me ensinou muita coisa. Primeiro, assumir a responsabilidade do que Deus te confiou. Não é jogar para os outros. Isso aqui está ruim porque fulano não faz isso. Isso aqui está ruim porque o fulano não fez tal coisa. Qual é o nosso posicionamento dentro do corpo? Qual é o nosso posicionamento dentro da nossa família, da nossa casa? Qual é o seu posicionamento dentro da sua empresa, da sua faculdade? A gente vai ficar jogando a batata quente para os outros? Então, olha o trabalho que Deus quer fazer no nosso coração, irmãos. E eu estou falando isso porque eu estou aprendendo com as Escrituras. Mas não significa que eu estou alcançando todas essas coisas. Tem muita coisa para evoluir. Mas nós devemos tomar cuidado com esse conceito do estar acima. Porque Deus, Ele direciona uma responsabilidade para cada um dentro do corpo. No final de tudo, quando nós estivermos na presença de Deus e formos julgados, nós vamos ter que apresentar as nossas obras diante de Deus. Ele vai perguntar especificamente para você. Aí você não pode me colocar no meio. Você não pode colocar seus pais. Você não pode colocar seu país. Ele vai querer saber você. É uma responsabilidade. E nós temos que entender que não é só um fardo nas nossas costas, mas é um privilégio servir ao Senhor. E o melhor de tudo, irmãos, Ele está junto com a gente. Eu aprendi muito naquela palavra da esposa do Steve Chong. Ela falou que a águia, ela pega a onda do vento. Não pega a onda, né, porque é vento, mas ela vai seguindo o fluxo do vento. O vento está soprando e ela só vai lá com as asinhas abertas. Ela tem asa. Mas asa não é para bater? Mas ela está só aproveitando o vento Deus já fez. Aquilo me ensinou tanto, irmãos, porque eu falei para ela, a gente até brincou da galinha, né? Galinha nunca levanta ovo, pode bater asa o quanto for. Eu falei o quê? Galinha bota ovo. É isso mesmo, ela vai levantar voo. A águia, né? A galinha não consegue. Ela vai um tempinho e cai, vai um tempinho e cai. Então a gente às vezes está batendo muitas asas, não é verdade? A gente tem que andar nesse sopro de Deus. Aquilo me ensinou muito, irmãos. E isso tem tudo a ver quando nós estamos nos posicionando para exercer algo que Deus nos colocou para fazer. E eu volto a falar, irmãos, eu não quero ser repetitivo, mas eu acredito que todos aqui têm algo especial para realizar no corpo de Cristo. Não perca tempo. Deus te deu dons específicos. Deus te deu competência. Deus te deu aptidão que só você tem. E às vezes a gente fica olhando para os outros. Aquele cara é melhor, aquele cara é mais influente. Eu não tenho meu título. Tá, você quer que eu te dê um título? Lucas, você vai ser líder. Eu posso nomear, a Naquan nomeia, a Jane nomeia, qualquer um aqui pode nomear. Você vai ter uma plaquinha, um crachá, você quer um crachá? Aí você vai servir bem, é isso? Não é isso que a gente precisa. A gente precisa de um coração quebrantado, contrito na presença de Deus para se submeter ao cabeça da igreja. E aí nós vamos estar prontos, irmãos, porque esse é o modelo. Aí você fala assim, cara, você está falando, nós estamos na introdução ainda? Não, eu já estou avançando, irmãos. Eu estou ciente do nosso tempo. E eu vou falar de 3 coisas que podem corromper a liderança. Isso é muito sério. Isso não é só na igreja, isso é no mundo todo. Primeira coisa, irmãos, tem o trecho que fala, esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por este caminho. Quando a Bíblia fala de cavalos, ela está falando de exército, ela está falando de um poder bélico. E muitas vezes as nações voltavam para o Egito para obter ajuda. Tipo assim, o cara da Síria está vindo, vem cá, rei do Egito, me junta aqui, me dá uns carros, me dá uns cavalos e vamos para cima. Eles se juntavam, muitas vezes ganhavam, muitas vezes perdiam. Mas eram esses acordos que eles faziam. Deus está falando para Israel, não coloque a sua esperança nos cavalos. Existem salmos que falam que, realmente, o cavalo, ele vai para a batalha. Mas, na verdade, você não deve confiar no cavalo, você deve confiar no Senhor. Mas aqui ele estava orientando os seus líderes a não confiarem no poder. O poder é passageiro.
O poder ele é algo ilusório. Ele é algo que cativa. Muitos nem se preocupam com outras coisas, mas eles querem poder. E eu gosto de usar aquela imagem do cara subindo degrau por degrau, degrau por degrau, quando ele vê ele está lá em cima. Obteve todo o poder que ele queria. Mas o dia que ele cair, o que vai acontecer? Grande vai ser sua queda. Se não tem caráter, se não tem integridade, e essa pessoa cai, realmente é uma desgraça. Então, irmãos, 3 coisas que podem corromper a liderança. A primeira é o poder. A segunda, ele fala assim, não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Eu não quero usar um termo, mas o cara que mais se aproximou de mulheres na Bíblia, quem foi? Salomão. Salomão, ele se corrompeu. Ele pediu para Deus algo, Deus deu e falou assim, nossa, eu me alegrei do seu coração, de você ter pedido sabedoria. Agora que você pediu sabedoria, eu vou te dar todo o resto. Mas parece que ele estava insatisfeito, não é? Ele falou, Deus esqueceu de uma coisa, de 1000 mulheres, eu vou atrás das 1000 mulheres. E aí a Bíblia fala que ele corrompeu o coração. Ele falava com Deus. Ele esteve na consagração do templo, ele viu o templo se encher da glória de Deus. Ele experimentou Deus, mas ele se corrompeu por conta de quê? Mulheres. E aqui, obviamente, no nosso tempo, as mulheres se iludindo por causa de homens. Então, vamos traduzir isso logo no negócio do sexo. Uma coisa que pode corromper uma liderança. É essa busca desenfreada pelo prazer, pelo sentimento, pelas coisas que mexem no nosso coração, que nos dão experiência, que nos dão prazer e tal. Irmãos, tomem cuidado, isso também é ilusório. E Deus deixou bem claro, quando vocês levantarem o rei, ele não pode se corromper com poder, ele não pode se corromper com essa área. Sabe por quê, irmãos? Porque isso aqui, basicamente, simboliza idolatria. Se o rei vai atrás de tantas mulheres, significa que um dia ele vai abandonar Deus. Porque ele mesmo fala, desviará o coração. E por último, ele fala, também não deverá acumular muita prata e ouro, dinheiro. 3 coisas que podem corromper uma liderança. Poder, sexo e dinheiro. Eu gostaria de avançar para o nosso segundo ponto. Isso aqui ficou bem claro. Liderando segundo o coração de Deus, irmãos. Tem que ter uma solução, certo? Ele fala o seguinte. A partir do momento que o rei subir ao trono, parece que é a primeira coisa que ele tem que fazer, segundo esse texto bíblico, aquilo que é mais urgente do rei fazer, ele precisa fazer uma cópia do livro da lei. É engraçado, né? Ele poderia falar assim, que esse rei, assim que ele assumir o trono, ele junte um grupo de conselheiros sábios. Não, ele consiga estar do lado do partido que tem mais pessoas. Não, ele falou, esse rei vai fazer uma cópia deste livro. Liderando segundo o coração de Deus, irmãos. Segundo a palavra do Senhor. Esse é o manual, esse é a nossa regra, isso é a nossa prática. As Escrituras, irmãos. E como é difícil hoje a gente parar e se atentar para o que Deus quer nos ensinar nas Escrituras. Eu tenho sido muito confrontado a voltar e a repensar o meu tempo devocional com Deus. E eu acho que a igreja toda precisa voltar a repensar esse tempo. Um tempo devocional não é só abrir a Bíblia, ler 10 capítulos, 5 capítulos, 1 capítulo, 2 palavras e sair para trabalhar. Mas é você ter um encontro com Deus. Você colocar o seu coração diante do Senhor. E às vezes a gente lê tanto a Bíblia, mas não aprendeu nada, não é verdade? Isso aí o James falou um pouquinho, não vou ser repetitivo, mas é muito, muito real isso. E eu vou querer dar um exemplo para vocês. Vamos abrir em 1 Timóteo 3. Acabei com a mamata, irmãos, não botei nada no PowerPoint, é para usar a Bíblia. 1 Timóteo 3. O cara nem sabe onde está Timóteo, né? Eu vou ler bem rapidinho, irmãos, mas aqui a gente vai ver uma descrição da liderança segundo o coração de Deus. Porque nós falamos que o rei, o líder, quando ele assumisse a sua posição, ele deveria fazer uma cópia do livro da lei, para que ele não se desviasse, para que ele não se colocasse acima dos seus semelhantes. E, de repente, a gente vê em 1 Timóteo 3 uma instrução de Deus, que ele fala assim, ó, essa palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente.
É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Diferente de Salomão, né, irmãos? E que ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem à violência, mas amável, inimigo de discórdias, não ganancioso. Deve governar onde, bem? A própria casa, irmãos. Para você assumir a posição na casa de Deus, na igreja, na congregação, ele fala que a prioridade é o seu lar. De repente, eu já vi vários líderes, várias pessoas que são muito boas na sua área profissional, mas em casa o cara é uma desgraça. Na verdade, é uma compensação. Ele passa mais tempo no trabalho dando resultado, porque ele sabe que se ele voltar para casa, ele não sabe lidar com os seus problemas. Então as pessoas lá na empresa veem, nossa, esse é o cara. Mas em casa ele chega e ele não é o cara. E Deus quer confrontar isso em nós, irmãos. Porque Ele não quer que a gente use uma máscara. Ele quer realmente forjar o nosso interior, forjar o nosso caráter, para ter essa integridade de liderança. Ele vai falar, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não deve ser novo na fé, para que não se torne orgulhoso e venha cair na condenação do diabo. E também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado e nem caia na armadilha do diabo. Depois ele vai falar dos diáconos, irmãos, e por aí vai. Ele vai falando de figuras de autoridade dentro da igreja, para nos dar exemplo de que essas pessoas devem andar conforme a palavra de Deus. Então esse aqui é o nosso padrão, irmãos. Por isso eu quis ler esse trecho. Aqui a gente está pegando uma questão do Novo Testamento, nos ensinando a ser um líder segundo o coração de Deus. E a gente descobriu que não é o cara que é o manda-chuva, mas é alguém que segue a palavra, alguém que segue os preceitos. Outra coisa que eu queria falar, irmãos, a liderança cristã, ela tem a ver sobre se manter fiel e sobre ser íntegro. Às vezes a gente confunde. O líder, esse temperamento do líder não é legal. Só que a gente anula a fidelidade dele. A gente anula o quanto esse cara ama a Deus. E a gente só julga ele pela aparência, pela forma como ele faz as coisas. Obviamente, o nosso temperamento tem que ser moldado por Deus à medida que a gente serve a Deus. Mas a gente não pode desclassificar uma liderança por conta de temperamento, por conta de histórico. Nossa, em 1930 esse cara fez isso. Tá, quanto tempo já passou, meu? Você que está lá em 1930. Esse cara já superou isso. Deixa passar. E eu acredito numa liderança que ela é construída. Senão, o que quer ser bispo? O cara fala, mano, é impossível. É mais fácil entrar em medicina do que ser um bispo, não é verdade? O cara aqui é uma lista tão rigorosa, né? Ele está falando para o jovem Timóteo, Timóteo, se alguém quer ser bispo, tem que ser desse jeito. Acho que o Timóteo olhou para ele e falou, bom, então acho que bispo eu não vou ser. Porque a gente não está completo, irmãos, a gente está sendo aperfeiçoado. Mas a Bíblia dá um padrão, a Bíblia dá uma referência, amém? Então, o que nos modela para ser um líder? A palavra de Deus. A prioridade do rei deve manter a cópia da lei para o seu uso próprio uso, a Bíblia fala isso. Um contato diário, porque fala, trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida. Cara, isso aqui ele está falando para todos os cristãos, para todos os que vão exercer liderança, para todos aqueles que Deus quer levantar nessa geração. Não, eu quero ser um líder porque eu sou influente, porque eu falo bem. Isso é uma parte. Mas se você não tem a palavra de Deus, vai ser difícil ter algo sólido. Muitas vezes a gente vai estar construindo sobre areia, sobre religiosidade, sobre achismos. Nós precisamos construir sobre a palavra de Deus, que é a rocha. Então, ele fala, é um contato diário com esses preceitos. E qual é o efeito disso? Para concluir, ele fala, aprender a temer o Senhor, cumprir fielmente todas as palavras, e também torná-lo humilde. Porque ele fala, não se considerará superior aos seus irmãos. E, por fim, não se desviará da lei. O rei que se desvia da lei faz o povo errar. E o final ele fala, assim prolongará o seu reinado sobre Israel. Esse é o efeito da liderança. Existe um legado. Existem pessoas que foram edificadas. Existem pessoas que foram curadas. Pessoas que se aproximaram de Cristo. Pessoas que foram beneficiadas com essa liderança. Para terminar agora, terminar completamente, para a gente poder ir para a ceia. Quando eu era estagiário numa empresa, eu gostava muito de almoçar com o motoboy da empresa. Ele era um cara muito engraçado, ele era lá de Pernambuco. Não, Pernambuco não, desculpa, Piauí. E aí ele contava várias histórias da roça, ele odiava São Paulo, ele morava
longe, pegava ônibus, a vida do cara era mó bagunçada. E aí ele me chamava de servo. Ele falava, e aí, servo? Era engraçado o Hélio falando. E eu lembro que uma vez a gente estava conversando sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, e eu percebi naquele momento que eu estava influenciando ele sem perceber. Por que o cara, ele devia pensar, por que esse cara vem almoçar comigo? Por que esse cara gasta tempo falando da palavra de Deus comigo? E aí, eu não sei se eu influenciei ele da forma como deveria, mas teve um dia que ele não veio trabalhar. E aí, passou outro dia, também não veio trabalhar, o outro não veio trabalhar, daqui a pouco, cadê o Hélio? O que esse cara está fazendo? Aí descobrimos que ele tinha voltado para a roça. Eu acho que eu dei algum conselho que ele se sentiu tocado, né? Só que ele fez da forma errada. Mas eu lembro que ele compartilhava a vida dele e ele sabia que ele estava no lugar errado. Ele só não conseguia ter uma decisão do que fazer. Estava perdido. Não estou dizendo que eu influenciei, eu posso ter sido um dos caras, né? Mas eu passei princípios da palavra. E eu fiz ele pensar, o que você realmente ama? O que Deus te chamou para fazer? Se você viver aqui mais 30 anos, o que você vai obter no final? Se você voltar para onde você quer, para onde você gosta, para onde você ama, o que você vai obter? Ele voltou para a família, foi lá cuidar da roça dele. Ah, ele é preguiçoso. Cara, esse é o pensamento da liderança moderna, da liderança do mundo. Talvez lá ele esteja sendo muito mais influente do que se ele estivesse aqui. Então, a gente tem que se mover dessa forma, irmãos. Não é buscando cargos, não é buscando uma premiação, não é buscando aplausos, mas buscando agradar o coração de Deus. Buscando entender o que Ele tem para nós. E nos submetendo ao cabeça que é Cristo. Amém? Eu creio que essa é a forma de nós realmente aprendermos a exercer uma liderança segundo o coração de Deus. Gostaria de convidar a igreja a ter um momento da ceia. As pessoas que estiverem aí disponíveis para servir na ceia, podemos já distribuir. Os diáconos. Podem distribuir a ceia. Enquanto isso, a igreja medita um pouquinho naquilo que Deus tem permitido acontecer na sua vida. De repente você fala assim, Deus, eu não entendo onde o Senhor está me levando, eu não entendo quais caminhos o Senhor está me fazendo perseguir ou passar, mas eu quero entender, Deus, que isso vai ter uma utilidade para forjar minha vida e para me ajudar a alcançar mais pessoas. Eu creio que Deus vai nos falar, eu creio que Deus vai colocar paz no seu coração. Eu creio que o Senhor talvez venha estabelecer sonhos no seu coração, venha te dar uma nova expectativa, porque você foi chamado segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade de homens. E Deus tem um propósito para a sua família. Deus tem um propósito para a sua casa. Deus tem um propósito para essa igreja, irmãos. E todos nós aqui somos muito importantes para o corpo de Cristo. Eu e você, nós fazemos parte de uma família que vai além das quatro paredes, vai além da denominação Pão da Vida, vai além do nosso país. Essa é a igreja de Cristo. E você é uma peça fundamental. Senhor, antes de nós termos a nossa ceia, Deus, a minha oração é para que o Senhor levante uma liderança saudável, segundo os teus princípios. Nós não queríamos seguir, Senhor, os princípios do mundo, nós não queremos fazer conforme as outras nações que não te temem, conforme os povos que não te adoram. Nós temos uma referência, o referencial é Cristo. Nós queremos ter esse perfil de liderança, daquele que está disposto a dar sua própria vida, daquele que serve, daquele que alcança o que está longe, que toca aquele que está doente, que ninguém quer tocar, Senhor. Nós estamos aqui hoje para o Espírito Santo falar ao nosso coração a respeito do nosso chamado. E a nossa resposta como igreja é: eis-nos aqui, Senhor, estamos na Tua presença e queremos responder positivamente ao Teu chamado para conduzir uma direção a Ti, Jesus. Queremos andar com o Senhor, queremos estar na Tua presença. Cura o nosso coração de coisas passadas, Deus. Atua com poder em nossa vida.
Nos faz ver com expectativa aquilo que o Senhor quer fazer na nossa casa. Que o Senhor lance por terra todo o desânimo. Que o Senhor venha lançar por terra, Deus, todo aquele sentimento de frustração, de derrota, porque o Senhor faz nova todas as coisas. E o Senhor tem um propósito em cada lar aqui, eu creio, Senhor. Que cada um possa se posicionar de acordo com as tuas palavras e ver o fruto disso, porque o Senhor é fiel com a tua palavra. Aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. E eu creio, Deus, que essa bênção vai se estender por todas as famílias aqui representadas, Deus. Eu creio que muitos ministérios vão se levantar aqui, Deus. Eu creio que o Senhor vai levantar pessoas para proclamarem a tua palavra em todos os lugares deste mundo. Mas que comece na nossa casa, que comece no nosso bairro, no nosso condomínio, na nossa escola. Nos dá um coração cheio de ousadia para proclamar o Evangelho, Deus. Para viver o Evangelho. Porque o Senhor nos chama a fazer isso com alegria, não com pesar. E nesse momento que nós estaremos celebrando a ceia, Deus, nós apresentamos o nosso coração perante o Senhor, sendo grato pela aliança que o Senhor fez com o teu sangue, por meio do teu corpo ali na cruz. O Senhor deu a própria vida por nós, para nos livrar do pecado, mas muito mais que isso, da condenação, daquilo que nos afastava do Pai. E hoje nós somos recolocados, nós fomos adotados na tua família, e o Senhor nos deu um novo propósito. Nos faz viver dessa forma, Deus. Nós sabemos que na noite que o Senhor foi traído, o Senhor fez a ceia, e já estava celebrando a vinda do teu reino, a consumação da tua obra, e instruindo todos os seus discípulos a fazer isso em memória do Senhor. Por isso nós queremos pegar, Deus, neste momento, esse pedaço de biscoito que simboliza o teu pão, que simboliza o corpo, e também, Senhor, esse cálice que representa o teu sangue, que fez a nova aliança. Nós queremos consagrar a Ti as nossas vidas. Nós sabemos que isso aqui é somente um símbolo, mas quando nós estivermos assumindo esse compromisso na Tua mesa, nós estaremos aguardando a Tua volta, nós estaremos confirmando que o Espírito habita em nós, que nós fazemos parte de um corpo e que o Senhor é o cabeça deste corpo. Portanto, conduza a nossa vida, Senhor. É o Senhor que reina sobre a nossa mente, é o Senhor que reina sobre o nosso coração. Nada foge dos Teus controles, Senhor, nada foge do poder das Tuas mãos. E nós consagramos a Ti, recebendo essa ceia com gratidão no coração. Que o Senhor venha curar qualquer um que esteja enfermo aqui nessa tarde. Que o Senhor toque em cada mente, toque em cada coração. Que o Senhor venha restaurar, Deus, o nosso ânimo, o nosso vigor espiritual. Para nós vivermos para Ti, vivermos para a Tua obra, para o Teu reino, como um corpo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos então cear juntos. Amém, igreja? Essa é uma mensagem muito simples, mas ela, na verdade, tem que entrar no nosso coração, criar uma raiz bem profunda, e em todo tempo você olhar e falar, Deus me chamou para algo, e Deus está trabalhando na minha vida para que esse algo surja e dê frutos, porque esse fruto glorifica ao Pai. Amém? Então, que a igreja esteja sendo incentivada a viver em comunidade, não só no domingo, mas de casa em casa, orando junto, intercedendo. Nós temos células, nós temos reunião de oração. Não falta oportunidade para nós vivermos esse mover que Cristo quer que a gente viva. E nós precisamos uns dos outros, amém? Então pode encerrar dando um abraço aí do seu irmão. Orando por ele, quem sabe, desejando bênçãos do Senhor.
Todos são especiais no corpo de Cristo. E todos são chamados para exercer uma liderança, ainda que talvez não seja no nível que você espera por enquanto. Já que nós lemos Timóteo, eu queria só terminar falando um pouquinho sobre o Timóteo, vou ser bem breve. Talvez Timóteo duvidasse da sua liderança, e Paulo foi um cara que incentivou ele em todo o tempo. Então aqui você encontra dois tipos de pessoas. Aqueles que incentivam porque enxergam uma oportunidade, e aqueles que estão precisando ser desenvolvidos para que chegue naquilo que Deus quer para a vida deles. Os dois são importantes no corpo de Cristo. Sabe qual é a boa notícia? Você pode ser 2 em 1. Você pode olhar oportunidades e aceitar o chamado de Deus para crescer para aquilo que Ele tem na sua vida. Isso é ser líder, irmãos. E lembre-se, o modelo de liderança é Jesus. E Ele veio para servir e dar vida em resgate de muitos. Se a gente seguir esse modelo, irmãos, talvez a gente vai sofrer um pouquinho, né? Mas a gente vai ter muita alegria, porque nós estamos servindo a um Deus que é real. E Ele é o Rei dos Reis. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de dar alguns avisos, só para a gente não perder. Nós teremos o culto unificado Dia dos Pais, certo? Dia 11, confirma? Dia 11/8. Semana que vem, às 4h30, aqui na Pão da Vida. Venha preparado para abençoar a vida dos pais, né? Às vezes a gente cobra muito, né, os nossos pais, às vezes de uma forma não falada, declarada, mas a gente tem uma expectativa sobre os nossos pais. E eu acho que eles estão no mesmo processo que Timóteo, estão aprendendo a ser pais muitas vezes, né? Ah, mas meu pai tem 70 anos, ele está aprendendo, cara. Igual você está aprendendo a ser filho também. Então a luta é para os dois lados. Então vamos orar pelos nossos pais. Uma oração muito importante, irmãos, para levantar pais que realmente amem o Senhor e que queiram viver de acordo com seus propósitos. Para que Deus fortaleça cada pai. Porque, na verdade, é como se fosse um rei, né? Igual a gente leu. O pai representa esse rei da família, vamos dizer assim. Ele é o líder da família. Não que a mãe seja inferior, os filhos sejam inferiores, mas diante de Deus existe uma responsabilidade sobre a vida dele. E nós precisamos orar para que os homens se levantem e façam a diferença de acordo com o coração de Deus. Então, tem muita coisa para a gente orar pelos nossos pais, realmente desejar muitas bênçãos, e a nossa participação é uma forma de demonstrar isso, né, essa gratidão por cada pai. Nós temos também o nosso batismo. Eu tenho conversado particularmente com algumas pessoas. Se você sabe de alguém que quer ser acompanhado, que precisa de instruções a respeito do batismo, só procura a gente, procura o seu líder de célula, mas dê o nome quanto antes, porque a gente já vai começar a fazer alguns estudos, algumas orientações, para não chegar só e batizar e acabou, né, como se tivesse cumprido um ritual. Exige um compromisso, né, como os nossos batizandos já experimentaram e têm experimentado. Então, estejamos orando pelas pessoas para se levantarem para batizar, porque Jesus mandou ir, pregar o Evangelho e batizar, né? Não só ir. Eu gosto de ir. Vamos ir, vamos batizar, vamos discipular. Amém? Então é isso, que Deus abençoe a todos. Vamos orar para encerrar esse culto. Deus, nós te louvamos por essa tarde, nós te engrandecemos porque o Senhor está presente em nossa vida. Nós podemos ver Cristo no rosto de cada irmão, no coração de cada crente aqui reunido, Senhor, e oramos para que de fato essas palavras caiam em boa terra, que o inimigo não venha sabotar a tua semente, mas que o Senhor venha fazer frutificar no coração de cada irmão aqui, Deus. Nós oramos para que o Senhor nos levante como líderes, levante-nos, Senhor, como o Senhor levantou tantos personagens bíblicos que estavam ali para te servir, para te conhecer, para pagar o preço de andar com o Senhor e alcançar vidas, abençoar pessoas e exercer o teu ministério nessa terra. Nos usa, Deus, e abençoa cada um aqui na volta para casa durante essa semana. Oramos para que o Pai esteja derramando do seu amor por meio do Espírito e que o nosso coração esteja sedento pela pessoa de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe a todos. Boa semana na presença do Senhor.